Graça e paz a todos. Amém. Bom estarmos aqui na presença do Senhor. Amém. Convido você a abrir a palavra do Senhor em Efésios, capítulo 3. Como começa? Não, canta depois então. Aleluia. Gente, todos vocês passaram um dia bem? Eu espero que sim, eu oro para que sim. Como disse o Lucas aqui, que você que é visitante, veio pela primeira vez, seja muito bem-vindo em nosso meio. E é muito bom estarmos na presença do Senhor. Eu estava pensando nas coisas que Deus faz dentro de nós e através de nós, e o quanto Ele tem nos dado força nesses dias, nesses tempos, nessas estações, e aí me fez lembrar dessa palavra escrita no livro de Efésios, capítulo 3, no versículo 10, não sei se eu falei aqui no versículo 10, mas a partir do verso 10, e diz assim, ó: o plano de Deus era mostrar a todos os governantes e autoridades nos domínios celestiais, por meio da igreja, as muitas formas da sabedoria divina. Esse era o seu propósito eterno, que ele realizou por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por meio da fé em Cristo, agora nós, com ousadia e confiança, temos acesso à presença de Deus. Portanto, peço-lhes que não desanimem por causa das minhas provações. É por vocês que sofro, a honra é de vocês. Quando penso em tudo isso, caio de joelhos e oro ao Pai, o Criador de todas as coisas nos céus e na terra, e peço que, da riqueza da sua glória, Ele os fortaleça com poder interior por meio do seu Espírito. Então, Cristo habitará em seu coração à medida que vocês confiarem nele. Suas raízes se aprofundarão em amor e os manterão fortes. Amém? Eu sei que o Lucas já orou, mas vamos fazer mais uma oração, que oração nunca é demais, amém? Senhor, muito obrigada por esta palavra viva e eficaz que o Senhor traz nessa noite dentro do coração de cada um de nós. Por favor, Jesus, toda a atenção é tua. Senhor, nós não queremos roubar a glória que é devida a Ti, mas nos torna com um coração ensináveis agora, um coração reclinado, que se inclina a ouvir a voz do Senhor, e que o Senhor venha nos surpreender, Pai, um pouco mais através da sua palavra, através da sua sabedoria, através daquilo que há em Ti sobre nós. A verdade é, Senhor, que o culto de quarta-feira foi separado para que nós buscássemos mais da presença do Espírito Santo. Então, nós desejamos mais desse Espírito Santo dentro de nós, para que ao transmitirmos qualquer que seja a palavra, ela seja direcionada pelo Teu poder e Sua graça. Senhor, fala conosco nessa noite, nos dê ouvidos sensíveis para Te ouvir e um coração obediente para Te obedecer, em nome de Jesus. Amém. Amém? Como eu estava dizendo a vocês, eu estava meditando em tudo o que nós, como irmãos, igrejas, membros da Igreja Radical, que o que Deus está fazendo com a gente desde o ano passado. E dentre eles, os testemunhos que temos visto, que desde o ano passado nós andávamos, eu falava com a Aninha hoje, né? Que nós andávamos orando para que o Senhor preparasse para nós um acampamento, para que vocês, né, que nunca participaram de um acampamento, fosse para uma chácara com um coração queimando de amor por esse Jesus. E nós procurávamos muito tempo um lugar. E no final do ano eu disse: Deus, a gente
encontrou vários lugares, mas não tem o que um acampamento de jovens precisa: uma boa cozinha, um bom alojamento, uma bela de uma piscina, um lugar para a gente buscar a sua presença. Mas tudo bem, Deus, não foi dessa vez, mas o Senhor está no controle. E aí, na semana passada, essa amiga muito querida da igreja de Campinas me ligou, falando que ela estava colocando de volta a sua propriedade para locar. E eu disse: Deus, nós temos menos de um mês para fazer um acampamento que a gente passava o ano inteiro para programar. Mas, Deus, essa obra é tua, tudo é teu. Então, que o Senhor prepare todas as coisas. E eu fiquei pensando sobre o agir de Deus na nossa vida. E hoje, nessa noite, nós estamos aqui para buscar mais da pessoa do Espírito Santo. E nós aprendemos aqui que o povo de Efésios, eles adoravam uma deusa asiática, né, Ártemis. Era bastante conhecido, é uma das maravilhas do mundo. A gente vai atrás de estudar sobre Éfeso, sobre a vida de Paulo na igreja de Éfeso. A gente aprende que Timóteo era o líder daquela igreja, e nós conhecemos tudo que foi falado, feito para aquele povo. E eu disse: Deus, o que está acontecendo? Porque o Senhor é um Deus tão perfeito, e o plano da igreja ainda está em teu poder, está em tuas mãos. Porém, o que está acontecendo com o homem, com a mulher, com a criança, com o jovem, que cada vez mais se distancia de ti? Nós precisamos voltar, nós precisamos buscar, nós precisamos queimar pela sua presença novamente. Nós precisamos tirar os deuses que muitas vezes querem tomar o nosso coração, e nós precisamos ser guiados pela voz do Espírito Santo. E quando você começa a ler o livro de Efésios, no versículo 3, do verso 1, ele diz: todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele, porque ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Deus assim o fez para o louvor da sua glória, que ele derramou sobre nós em seu Filho amado, que é tão rico de graça, e comprou a nossa liberdade com o seu sangue e perdoou os nossos pecados. A gente começa a ler o livro de Efésios, a gente começa a ver aonde Paulo se via assentado. Ele se via assentado nas regiões celestiais. Pensa bem, ele estava preso, mas ele se via assentado num lugar celestial. E eu convido você nessa noite, que nós estamos aqui para buscar a pessoa do Espírito Santo, eu convido você a refletir no seu dia a dia, das 7 da manhã que você acorda. Tem pessoas que caem da cama 5 horas, 4h30, né, Juju? Para ir para a academia, isso que é força de vontade. E vai para a academia, tudo bem, tem aquela vida corrida. Mas quantas vezes você está vivendo o seu dia e situações acontecem na minha vida, na sua vida, que você se vê tão no estreito, tão apertado, tão justo, tão oprimido, que você fala: Deus, eu estou nessa sala de escritório, Deus, eu estou nessa academia, mas eu estou sentindo a minha mente pressionada, Deus, tem algo acontecendo comigo, e aí você se vê bem ajustado, bem apertado, bem oprimido, bem angustiado. Nessa hora que está acontecendo esse punk na sua vida, você consegue se ver assentado nas regiões celestiais? Sabe por quê? Por que eu estou te levando a refletir a isso? Porque quando nós viemos na igreja pela primeira vez, ouvimos o Evangelho de Jesus ao ser pregado, aquele amor nos
toma de tal forma que nós nunca vivíamos essa experiência. Então, por termos vivido a primeira vez, qual é o nosso incentivo, qual é o nosso desejo, o nosso anseio? É ficar naquele lugar, derramado naquele lugar, porque aquele lugar, aquele amor que tomou a sua vida está sendo maior do que qualquer coisa que você já experimentou na vida. Você sente aquela vontade, aquele desejo, Deus, eu quero você. Eu desejo do seu amor, nunca ninguém me amou dessa forma, nunca alguém me perdoou com tanto amor perdoador, nunca ninguém me tomou para si como o Senhor me tomou. Então você se lança naquele primeiro amor. E como nós ouvimos aqui, lemos no capítulo 3:16, a obra protetora e redentora que Jesus fez a nós, parece que muitas vezes, por nós estarmos todos os dias, ou toda semana, ou ouvindo, ou vendo algo de Deus, parece que Deus se torna familiar para nós. É normal a gente chorar, sabe assim? É normal a gente sorrir. A gente não olha mais para Deus daquela mesma forma como nós olhamos pela primeira vez do amor que nos encontrou. A gente age como se Deus estivesse ali, mas não está. Sabe assim? Tipo, eu posso agir dessa forma, eu posso me sentir pressionado, eu posso me sentir triste, eu posso me sentir oprimido. Na verdade, Deus sabe do meu coração, então eu quero largar tudo, nada faz mais sentido para mim. Quer dizer, aquele amor que um dia encontrou você e a mim, ele está sendo posto de lado. Parece que não tem mais aquela intensidade que havia da primeira vez. Algo acontece no nosso coração. Su, aonde você quer chegar? Eu quero chegar na palavra de que qual é o Espírito que tem habitado em você? O que o Espírito Santo pode fazer na sua vida que você permite ele de fazer? O que você permite ele de fazer? Porque quando nós encontramos com o Senhor, o nosso desejo é ir na igreja todo dia, nos reunir com o pessoal da igreja toda semana. A gente está naquele gás, naquela pegada, e a gente quer fazer tudo para Deus. Mas, de repente, o tempo vai passando e parece que você vai desanimando. Parece que você não tem mais aquela constância da palavra, você não tem mais aquela vontade de fazer o devocional. Parece que as coisas vão minguando dentro de você. Mas por que acontece isso com a gente? Qual é o Espírito que tem sondado o nosso coração e nós temos deixado ele agir dentro da nossa vida? Porque quando é a pessoa do Espírito Santo, ela nos atrai para uma vida de santificação. Essa é a garantia de Deus sobre nossa vida, que nós somos cristãos verdadeiros. Qual é a marca? É o Santo Espírito da promessa que a gente aprende aqui no livro de Efésios. Que Deus nos deu um penhor, um Santo Espírito sobre a nossa vida. Nós já recebemos quando nós confessamos a Jesus como nosso Salvador. Então, o espírito de trevas que habitava na nossa vida e que nos fazia caminhar pela natureza humana, onde a gente quer fazer tudo o que a gente quer e a gente é desenfreadamente abusado em tudo aquilo de carnal que a gente quer fazer, quando o espírito das trevas habita dentro da gente. Porém, quando nós recebemos a pessoa de Jesus, vem o Espírito Santo, e o Espírito Santo ele quer tomar a forma de Cristo dentro de nós. Ele quer tomar a nossa boca, para que a nossa boca não fale mais palavras torpes, palavras destrutivas, palavras ruins. Então, ele domina o nosso ser, então a gente não quer
mas até mesmo se vestir de forma desordenada. Por quê? Porque nós passamos a dar lugar à pessoa do Espírito Santo, então ele vai tomando a forma dele dentro de nós, e quando ele toma essa forma dentro de nós, por mais pressionados, por mais perseguidos, por mais afrontados que somos no nosso dia a dia, nós nos vemos como Paulo se via, assentado nas regiões celestiais. Todas as coisas que ele via nas igrejas por onde ele passava, nada abalava o coração de Paulo. Mas por que nada abalava o coração de Paulo? Porque ele tinha o coração inclinado às coisas de Deus. Então, esse homem, ele foi até a morte por amor a Jesus. Ele foi até a morte por amor a Jesus. Então, mesmo que a morte chegou até ele, o que ele via era muito mais forte do que aquilo que ele estava vivendo naquele momento. Entende? Eu não sei como está o seu coração ou o meu, mas o que o Espírito Santo ministrou em mim é: Suzy, você anda muito, muito por aquilo que você vê. Você anda muito, você tem muita confiança se você vê, se você apalpa. E se você diz ser do meu reino, você precisa caminhar com aquilo que você não vê. Porque aquilo que você vê, ele é temporal, vai passar, vai desistir. Mas aquilo que você não vê são coisas eternas para você. Então pare de querer ver, apalpar. Ande comigo num nível mais profundo. Se você quer ser guiada pelo Espírito, então as coisas da velha natureza não irão mais habitar em você. Por quê? Porque eu passei a ser o governo do seu coração. Entende? Que quando nós viemos aqui de quarta-feira buscar a pessoa do Espírito Santo, não depende de mim ou das pessoas que estão aqui falando no microfone, depende exclusivamente de como você deixou o coração de Deus ser impactado dentro do seu coração. Sabe? Você é resultado do seu encontro. Com quem você se encontrou hoje para vir ao encontro do Senhor? O que você falou no trabalho? O que você pensou quando você estava trabalhando no computador? O que você fez? O que você imaginou? Tudo aquilo de podridão que você passou o dia é resultado do que você está sentindo agora. Por quê? Porque muitas vezes a gente entra dentro da casa de Deus e fala assim: poxa vida, mas Deus não falou comigo. Poxa vida, o louvor não estava aquelas coisas hoje. Poxa, mas o Maio, o Natan, poderia ter feito um agudo melhor. Sei lá. Mas a gente nunca olha dentro da gente para ver o que a nossa boca falou. O que o nosso ouvido ouviu. O que os nossos olhos enxergou. Porque, querendo ou não, se você vive uma vida separada para o Espírito Santo, é Ele que guia as suas emoções. É Ele que guia tudo, absolutamente tudo da sua vida. Você não tem nada, porque tudo que você tem vem dEle, exclusivamente dEle. Tudo que eu tenho vem dEle, nada é meu. Tudo é dEle, nada é seu, tudo é dEle. Então, a partir do momento que nós saímos da nossa casa, não, vou lá na Radical buscar a presença de Deus. Será que a gente vem aqui mesmo com essa intencionalidade de buscar ardentemente esse Deus que muitas vezes se esconde, mas Ele quer ser revelado, Ele quer ser procurado de nós? A Bíblia diz isso: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Será que existe esse todo dentro do nosso ser?
Será que existe toda essa vontade, sabe, esse gás que a gente tem, muitas vezes, para ajudar muitas pessoas, mas será que essa intencionalidade existe quando se trata de conhecer a Deus? De lermos a Bíblia, de passarmos hora dentro do nosso quarto, fechado, sem falar absolutamente nada, mas apenas ouvindo a voz de Deus? Será que temos tido esse coração disposto a realmente deixar o Espírito Santo governar a nossa vida? Leia comigo aí, no capítulo 2, no verso 1, diz assim: vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados, nos quais costumavam viver, como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o Espírito, obrigada, Bia. Ele é o Espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Gente, isso é muito sério. Você já ouviu a voz de Deus através de muitos profetas, você já ouviu, eu já ouvi muito a voz de Deus falando no nosso quarto secreto, mas se a nossa resposta não está sendo de obediência, é porque esse Espírito que habitava dentro de nós antes de conhecermos a Jesus, muitas vezes ele quer ocupar a pessoa do Espírito Santo dentro do nosso coração. Olha aí que você acabou de ler. Antes vocês estavam mortos por causa da sua desobediência, de seus muitos pecados, nas quais costumavam viver como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o Espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. E aí? Jesus tem falado com você e você tem resistido a essa voz? Eu tenho resistido a essa voz? Eu estou desobedecendo ao meu Senhor, que eu tanto falo, não, eu sou cristã, eu sou. Será que temos sido verdadeiramente os discípulos de Jesus? Na semana passada nós tivemos o Leozão aqui ministrando a respeito de um discípulo na cidade. Quem estava aqui foi ministrado com a palavra e sabe que Ananias não é uma pessoa tão conhecida assim quanto a vida de Paulo. O Léo até citou que decida no seu coração a ser um discípulo anônimo, mas seja um discípulo de Jesus que o obedeça. Será que temos ouvido a voz de Deus e temos obedecido a sua voz? Porque nós frequentamos a casa do Senhor, nós temos contato, intimidade com Deus na nossa casa, mas será que de fato nós temos obedecido aquilo que Jesus tem pedido para nós? Temos obedecido? Temos feito com que a nossa mente não seja mais a mente carnal, mas temos orado e pedido o reforço da pessoa do Espírito Santo a nós, nos pedindo: Senhor, dai-me a sua mente, dá-me a mente de Cristo Jesus, porque a minha mente, ela é tendenciosa a falhar, a pecar. E ele continua dizendo aqui: todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações de nossa natureza humana. Éramos, por natureza, merecedores da ira como os demais. Mas Deus, que é tão rico em misericórdia, Ele nos amou tanto que, embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos, pois Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez assentar
com Ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo Jesus. Portanto, nas eras futuras, Deus poderá apontar-nos como exemplos da riqueza insuperável de sua graça, revelada na bondade que Ele demonstrou por nós em Cristo Jesus. Há um mistério que foi revelado a Paulo. Há um mistério que foi dado à igreja. Há um mistério escondido em Deus. Você quer procurar esses mistérios escondidos em Deus? Há riquezas insondáveis escondidas no nosso Deus. Será que temos abdicado da nossa vida para viver essa vida constante, de vida com o Senhor? Quando as pessoas ligam para você, quando as pessoas ligam para mim, o que é que você tem falado? Quais são as palavras que têm saído da sua boca? Qual é o seu comportamento quando você está passando por uma prova, por uma situação difícil? O que é que você tem falado? Você tem sido aquele crente murmurador, que só reclama e reclama de novo? Ou você tem olhado para Jesus e falado: Deus me deu, Deus tomou, louvado seja o Senhor? Qual é o tipo de palavras que nós temos usado, queridos? O que é que temos exalado da nossa vida? Porque se de fato nós cremos nessa verdade que acabamos de contar aqui, que o plano de Deus era mostrar a todos os governantes e autoridades nos domínios celestiais, por meio da sua igreja, a multiforme sabedoria divina. Será que as pessoas que ainda estão no mundo conseguem olhar para a igreja de Jesus dessa forma? Qual tem sido o nosso empenho no nosso coração para fazer com que esse penhor, que é a pessoa do Espírito Santo dada a nós, quando nós confessamos a Jesus, será que nós temos feito um lugar de habitação para Ele dentro de nós? Será que o Espírito Santo ele tem graça para chegar em você e falar: olha, Mavi, qual é o Espírito? Isso é forte, que tem habitado em você. Qual o Espírito que tem habitado em mim? Como é que eu respondo para o meu marido quando eu estou nervosa? Porque quando eu estou boazinha, suave. A gente fala com carinho. Mas e no dia do BO mesmo? É nesse dia que a sua carne é provada, sabe? É nesse dia que nós somos provados. É nesse dia que Deus olha lá de cima, assim como Ele olhou para o teu filho Jó e disse: vai, pode tocar, Satanás, eu deixo você tocar, porque ele é um servo justo. Ah, mas ele faz tudo isso porque o Senhor dá tudo para ele. Tá bom, arranca tudo dele. O que seria de nós, queridos? O que seria de nós se Deus resolvesse fazer isso com a gente? Fala sério. A gente fala mal do povo de Israel, porque eles acabaram de passar pelo Mar Vermelho e já estavam reclamando das águas amargas. A gente fala que o maná caiu do céu, um povo ingrato, porque tinha alimento para eles comer, mas
Compara você, compara eu. Será que a gente faria a diferença? Será que a gente agiria de forma diferente? Pensa bem. Será que a gente não ia usar a nossa boca para murmurar também? Para reclamar também? Ah, Deus, quer saber? Lá no Egito estava bem melhor, hein? Por mais que a gente comia cebola, estava tudo bem. Pelo menos tinha uma cebola. A gente reclama de tudo, queridos. De tudo. A gente reclama de tudo. E um versículo que eu carreguei o ano passado comigo é em Salmos 50, no último versículo, que diz que a gratidão é um sacrifício que de fato me honra. Se permanecerdes, eu darei a revelação da salvação de Deus. Esse versículo me pegou. É como se o Espírito dissesse assim: ei, para de reclamar. Para, eu tenho te dado tudo. Você tem marido, você tem filhos, noras abençoadas. E daí que saiu gente da minha casa? A casa não é sua, é minha, sou eu que cuido. Seja grata. Deus, mas eu sou grata. Não, você não é grata, Suzy. E quando Deus fala severamente assim com você, qual é a sua resposta para essa, entre aspas, severidade em amor de Deus para você? Qual é a sua resposta? Qual é a sua resposta quando Deus diz não para você? Mas Deus, eu busquei tanto. Ah, filha, ah, filho, isso era para revelar o seu coração. Porque o seu coração estava nas coisas que você estava buscando muito. O seu coração não estava em mim. O seu coração estava buscando as coisas para seu bel prazer. Mas Deus, eu ajudei fulano. Não, mas você ajudou fulano com a intenção de falar: nossa, você é boa nisso, hein? Sempre que a gente age com bondade, a gente tem que ficar olhando para dentro do nosso coração para ver qual é o incentivo de fazer aquilo. Porque Deus sempre põe um espelhinho na nossa frente e fala: ei, vê aí o que está dentro de você. Vê aí que espírito tem guiado a sua vida. Que espírito você tem deixado pegar a sua boca. Que espírito você tem deixado permear nos seus pensamentos. Deus, mas eu sou tão bonzinho, afinal eu vou na igreja, eu dou o dízimo, eu ajudo pessoas, eu não faço mal para ninguém. Tem pessoas que você vai falar de Jesus para ele, e ele fala assim: mas Jesus já mora em mim. Eu só não vou na igreja. Mas ele mora em mim. É errado dizer isso? Claro que não. Sabe por quê? Porque a gente vai levar um susto no arrebatamento. Porque tem muita gente mesmo que não vem na igreja. Está errado? Tá. Por quê? Por que, pastora Suzy, é errado ficar fora da igreja? Porque só há vida de Deus no corpo. Só há vida no corpo. Se Deus me livre, você ou eu sofremos um acidente, a gente perde a nossa perna. A perna que ficou estilhaçada lá no asfalto, o que vai acontecer com ela, fora do nosso corpo? Vai secar. Vai ficar ossinho. O sangue vai acabar saindo tudo lá e vai secar. Só há vida dentro do corpo, então eu posso entrar sem a perna, mas a vida em mim. Por quê? Porque todo o meu ser está aqui dentro de mim. E aí as pessoas andam: não, eu vou ficar fora da igreja, porque igreja tem cada coisa. Você faz parte dela, você também é a coisa. Eu também sou a coisa. Entende? Igreja é um lugar de pecadores que se arrependem e reconhecem o seu Senhor. Nenhum de nós somos perfeitos, porque se fôssemos, o Senhor já tinha nos recolhido para Ele. Então,
Todos nós somos pecadores, mas não vivemos uma vida de pecado, porque reconhecemos o nosso Jesus. Então, todos os dias, o Espírito Santo está na porta do nosso coração, ó, batendo, falando: ei, faz anos que você caminha comigo, mas você continua do mesmo jeito. Não, afinal, quem manda em casa sou eu. Já ouviu um monte de mulher falando isso? Está tudo papel invertido. É o filho mandando nos pais, está tudo inverso. É os pais que não conseguem guiar os filhos. A Bíblia diz para a gente não irritar os nossos filhos. A Bíblia diz: beije o filho. E a gente faz tudo ao contrário, sabe? Tudo ao contrário. A gente vai mudando as coisas de lugar e a gente culpa Deus. Como se Ele fosse o culpado das nossas dificuldades e desgraças. Quando na verdade não. Esse espírito que diz aqui no capítulo 2, espírito das trevas que operava em nós, por isso nós éramos desobedientes. Mas qual a diferença hoje da sua vida, da minha vida, do tempo que nós éramos, entre aspas, do mundo? Qual é a diferença? Você foi transformado? Eu fui transformada? Ou a minha vida continua da mesma maneira de trocentos anos atrás? Ah, não, eu evoluí. Nossa, eu evoluí pra caramba, Suzy. Antes eu falava palavrão, agora eu não falo mais. Antes eu fazia isso, aí você passa, né? Nós passamos a nos achar, entendeu? Nós somos merecedores da graça. O mundo está caminhando como quer, mas eu escolhi a Deus. E a gente bate no peito e ainda fala. Mas se o Espírito Santo é quem tem nos guiado, o nosso coração, o nosso pensamento, sentimento e emoções, então por que o mundo não está diferente? Por que a nossa casa ainda há o espírito de guerra lá dentro? Por que ainda há falta de diálogo? Por que ainda há falta de alegria? Por que no lugar onde trabalhamos ainda continua vira quase um samba. Ditando a gente coça a língua para falar. Sei lá, o lugar que eu trabalho é um ambiente carregado, mas o que você faz para ele se tornar mais leve? O Espírito Santo está falando com você, amém? Esse Jesus quer mudar a nossa vida. Ele quer mudar a nossa história. Ele não quer que nem eu continue da mesma forma e nem você. Assim como Paulo escreveu a carta aos Efésios, porque eles queriam que aquele povo fossem fortalecidos na vida espiritual deles. Porque estavam cheios de ensinos falsos naquela época. Então tinha gente falando um monte de coisa de evangelho. E Paulo disse: olha, pelo amor de Deus, você que é mulher, ame o seu marido, respeite ele como Cristo. Marido, ame a sua esposa como Cristo amou e se entregou por ela. Filhos, obedeçam. Servos, façam como aos seus senhores, como se você estivesse fazendo ao Senhor. Paulo vai dando as dicas aqui, os ensinamentos. E no último capítulo ele fala: ei, fortaleçam-se na força do Senhor e em seu poder. Tomai sobre você as armaduras de Deus, a qual vocês podem destruir todas as obras do diabo.
Se apegue no seu coração com a palavra. Vista-se da couraça da justiça. Tome a espada do Espírito. Coloque o capacete da salvação. Põe o cinto da justiça. Calce os pés no Evangelho. Mas fortaleçam-se. E não se desanimem porque eu estou preso. Mas continuem a gerar Cristo em vocês. Sabe, queridos, em algum momento da nossa caminhada de fé, nós deixamos de revestir a nossa vida das armaduras de Cristo. Você reclama, eu reclamo, por quê? Porque a gente está olhando muito com os olhos carnais. A gente está olhando muito com os olhos carnais, tudo à nossa volta. A gente critica a igreja, a gente critica as pessoas, a gente critica a política, a gente só fala mal. Uma das coisas que eu falei para as meninas o ano passado, do encontro com ele, é uma frase assim, #Reino de Deus venha, vontade de Deus seja estabelecida na terra. Quando eu estou muito nervosa, estressada, eu falo, Deus, eu estou perdida aqui. Ele me lembra dessa palavra, ei, clame para que o reino venha. Clame para que a minha vontade seja estabelecida. Ore em concordância com aquilo que eu estou ensinando. Você vai parar de murmurar. Você vai parar de reclamar. Você vai parar de ver só defeito. Você vai proclamar a verdade que eu tenho para você. Passe a ter gratidão, queridos. Porque isso é um sacrifício que de fato honra ao Senhor. Persevere neste caminho da salvação, porque Ele lhe dará salvação em momentos difíceis na sua vida. Deus irá fazer isso, porque Ele honra com a sua própria palavra. Não é por causa de mim, não é por causa de você, é porque o reino dEle é inabalável. Inabalável. Tudo em nossa volta pode despencar, cair, doença pode chegar, muitas situações complicadas a gente pode viver, mas se nós estivermos enraizados nele, nada nos atingirá, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Nós precisamos nos ver como Paulo se via, assentado nas regiões celestiais, e não olhar para o lado, porque a palavra de Deus diz, pode 1000 cair ao seu lado, 10.000 à tua direita, mas você não vai ser atingido. Ou nós cremos, porque senão não adianta nada nós estarmos aqui. Nós precisamos viver a vida de Deus aqui. Essa vida de Deus correndo dentro de nós, esse rio do Espírito Santo correndo dentro de nós, tira a nossa vergonha e a nossa timidez. Nos dá coragem para falar de um evangelho que nos alcançou. Então a gente não usa mais a nossa boca como a velha natureza, que Paulo diz aqui, chega de mentira, chega de avareza, chega de cobiça, chega de falar mal uns dos outros, mas se apegue na verdade, sabe? Vamos viver esse evangelho de verdade, vamos viver a pessoa do Espírito Santo em nós. Lembra de Enoque? Enoque começou a andar com Deus. Sabe o que aconteceu? Foi transladado. Já pensou, você está conversando com a Bequinha, né, Bequinha? Durante o dia, e de repente, cadê a Bequinha? Foi embora. Por quê? Ela passou a andar tão pertinho de Deus, que Deus a tomou para si.
Isso é surpreendente, queridos. Imagina Jesus olhando lá do céu, vendo o seu dia para lá de difícil e falar: não. Eu vejo, ele vai chegar do serviço, e ele vai tomar o banho dele, ele vai falar com a família, com os filhos, mas chega na hora de dormir, ele vem para a minha presença. Imagina o Espírito Santo ansioso para te ter. É assim que eu vejo Deus para mim. Tipo: ei, Suzy, quando é que você vai parar um pouquinho aí, hein? Eu estou te esperando. Corre para a minha presença, filha. É o que o Salmo 27 diz. Ei, vem para a minha presença. E eu, no meu espírito, disse: eu vou. Senhor, eu vou para a tua presença. Que você faça isso, querido. Não deixa o espírito das trevas dominar você. Não deixa, não permita que ele pegue as lacunas do seu coração, aquelas que estão vazias. Não deixa ele pegar esses lugares vazios. Deixa o Espírito Santo adornar a casa que é dele, que é o seu coração. Deixa o Espírito Santo colocar em ordem tudo que está fora do lugar. No momento ele faz uma bagunça, porque faxina é isso, a gente levanta tudo para o ar, mas depois ele começa e põe tudo no lugar. Mas nós estamos aqui para isso, para buscar mais da presença, amém? Feche os seus olhos. Senhor, como é maravilhoso ter a sua presença aqui. Como é bom ler as suas escrituras e saber, como Paulo disse aqui, antes nós estávamos mortos por causa da desobediência e de muitos pecados, mas o Senhor veio e nos alcançou com o seu sangue. Como diz aqui, naquele tempo vocês viviam afastados de Cristo, não tinham os privilégios do povo de Israel, não conheciam as promessas da aliança, viviam no mundo sem Deus, sem esperança. Mas agora, porém, vocês estão em Cristo Jesus. Antigamente vocês estavam distantes de Deus, mas agora vocês foram trazidos para perto dele por meio do sangue de Jesus. Ah, Espírito Santo, lava-nos neste sangue. Há corações aqui que não sentem mais a tua presença, que não conseguem se reerguer, que não conseguem ter fé, não conseguem ter esperança, não conseguem olhar para dentro de si e ver que precisa mudar, mas sempre critica o outro, falando: você precisa mudar, mas essa pessoa não vê que ela mesma precisa mudar. Por favor, Jesus, salve as nossas famílias, salve o amor do esposo para com a esposa, da esposa para com o esposo, dos filhos para com os pais, dos pais para com os filhos, da sociedade ser impactada por um poder sobrenatural que carregamos, Senhor. É a tua presença que carregamos. Então nos ajude a transbordar no local aonde trabalhamos. Nos ajude a transbordar quando passamos pela rua, que ela não seja mais a mesma, porque um servo, uma serva do Senhor passou por aquele lugar, e coisas começaram a mudar. Ah, Espírito Santo, quantas vezes estamos diante de ossos sequíssimos, aonde não há mais músculos, Senhor, aonde não há mais vida, e o Senhor diz a nós: profetiza sobre esse lugar, profetiza, e segundo a minha palavra, eu juntarei os ossos, eu colocarei os músculos, eu tornarei a dar a vida. Ah, Senhor, há pessoas da nossa família que ainda estão distantes de Ti, estão emaranhados em vícios, em tantas coisas que os tornam cegos, que os tornam surdos.
mas por favor, em oração, nós clamamos, salva a nossa família, Deus. Salva os nossos entes queridos. Atravesse o alcoolismo, atravesse as drogas, Senhor. Atravesse a frieza, a apatia espiritual, a dormência espiritual. E fira-nos com o Evangelho. Ah, Deus, em nome de Jesus. Por favor, nos encontre, Senhor. Salva-nos de nós mesmos. Muda a nossa vida. Que nós venhamos dar lugar ao Teu Espírito Santo. Por favor, Jesus. Por favor, Jesus, estamos aqui. Porque entendemos que o Senhor é o único Salvador das nossas vidas. Por favor, Jesus. Muda o nosso pensamento. Muda os nossos lábios, a nossa fala, o nosso diálogo. Senhor, as amizades que são colocadas a nós, mas nos desconstroem. Faz com que todos os princípios da sua verdade em nós sejam tirados aos poucos. E nem demos conta que estamos mais no mundo do que em Ti. Por favor, Jesus. Salve o local onde nós moramos. Salve as pessoas que estão à nossa volta. Fira-nos, Espírito Santo, com a verdade que liberta. Não queremos ser gananciosos. Não queremos ser frios, gelados, diante da presença aquecedora e poderosa do Senhor na nossa vida. Batiza-nos com o Espírito Santo e com fogo, Senhor. Consuma as palhas, as madeiras que há em nós. Nos reveste de pedras preciosas, de atos de justiça, atos de bondade, de misericórdia, de piedade, de bondade, Senhor. Deus, porque se um dia encontramos verdadeiramente com o Cristo, a nossa vida já não é mais a mesma. Não vivemos mais para nós. Morremos, sepultamos a velha criatura, mas ressuscitamos uma nova em Ti. Deus, Senhor, pessoas que estão solteiras, pessoas que estão casadas, pessoas que são adolescentes, crianças, todos sejam cheios do Espírito Santo, guiados pelo Espírito Santo, fortalecidos pelo Espírito Santo, governados, orientados pela voz do Espírito Santo. Jesus, como comunidade de fé, nós oramos para que cada alma que aqui entrar seja impactado com a vida de Deus. A vida de Deus, o sopro de Deus. E que nunca mais a vida delas saiam daqui da mesma maneira, mas que elas saiam daqui fortalecidas, esperançosas, porque a esperança chegou até nós. Tu és a nossa esperança, Senhor. Tu és tudo na nossa vida. Se alguém entre nós enfermo, o Senhor é poderoso para curar. Se alguém entre nós com um problemão para ser resolvido, o Senhor é poderoso para resolver essa questão. Mas por favor, Senhor, não nos deixe sem a ação do Teu Espírito vivo em nós. Que nós não venhamos nos desfalecer pelo caminho, ou retroceder, ou até mesmo parar, mas nos faça ser guiados pela força da palavra eterna do Criador, onde aquele que Deus disse haja, e tudo se fez ao som da sua voz. Ecoe
onde ecoe no estado, no país todo, um vento poderoso do Espírito Santo, e batize as nossas crianças, batize os adolescentes, os jovens, os anciãos, os velhos, passem a ter visões, porque se encontraram com o Senhor e se recusam a voltar na velha vida, Senhor, mas entenderam o preço do sangue, entenderam o preço valioso que foi derramado na cruz do Calvário, aonde o Cordeiro não abriu a sua boca, foi menosprezado, humilhado, cuspido, morto em morte de cruz, mas para salvar e dar vida a um povo que é teu, Senhor. Ah, Jesus, vem e nos lava, purifica-nos. Aleluia.